Vamos esquentar os motores? Vamos começar nossa brincadeira estudando português? Vamos lá. Olha só, a habilidade de hoje. Os professores que estão acompanhando, printa a tela, porque eu vou passar explicando um pouquinho ela. É uma habilidade que uma é de primeiro e segundo ano e a outra é só do primeiro, é uma retomada, mas que envolve a alfabetização, que é ler palavras tomando como referências palavras conhecidas e ou memorizadas, estáveis, com o próprio nome e o nome de colegas. A outra, que é do primeiro que a gente retoma, é relacionar elementos sonoros das palavras com a sua representação escrita. A gente vai pensar nelas e escrevendo. Então, criança, não se preocupa com isso que vocês estão ouvindo. Pode conhecer, mas a gente vai fazer na prática. Vamos trazer a nossa amiguinha junto. Olha só, aula 2. Parlendas conhecidas. Então, nós vamos ter uma aula que eu vou poder apresentar com a professora Joyce mais parlendas. Isso quer dizer que a gente vai poder brincar com outras parlendas. Quem deixou separado o material que está bem espertinho, já está no cantinho aparecendo lá para vocês, meu caderno, meu lápis, que está sempre a par das nossas aulas. Eu não posso fazer uma aula de língua portuguesa sem ter um registro, né? Põe o nome da professora, a data, tenta escrever alguns registros. E quem tem o livro do Aprender Sempre, não esquece. Está aí também para acompanhar. Quem não tem, é o caderno. O caderno é nosso grande amigo de estudo, não tem jeito. Ele serve para escrever, como a gente pode voltar e pesquisar alguma coisa que a gente já fez. Às vezes eu preciso lembrar de uma parlenda que eu escrevi. Por quê? Porque a atividade está pedindo para usar alguma coisa daquela referência, uma palavra ou alguma frase. Por que não, né, professora Joyce? Isso mesmo. Caderno não é só para virar a página e esquecer o que já fez, na verdade? Não, é um documento, né, professora? E a gente vai precisar ser bem objetivo nessa aula, crianças. O que a gente vai aprender hoje? Olha só, para decidir quais parlendas farão parte do livro, é preciso checar quais conhecemos. Está aí nosso amiguinho avisando. Vamos ler o nome de algumas delas para começar a listar as conhecidas e conhecer outras novas. Vamos registrar também. Qual mais gostamos de recitar ou brincar? Então, a gente já tem uma ideia que a gente vai conhecer parlenda, a gente vai escrever o título de alguma, a gente vai precisar começar a pensar no nosso livro de parlenda. Para quem que eu vou dar? Você já escolheu, então vamos para a escrita. Vamos começar com a atividade da página 23? Vamos começar? Olha só, você e a sua turma conhecem muitas parlendas, não é mesmo? Que tal conhecer mais algumas? Da lista a seguir, circule quais delas você conhece. Então, nós vamos, circule quais delas você conhece. Então, só para lembrar, professora Ana, então parlenda é aqueles versinhos que a gente recita nas brincadeiras, que geralmente a gente já sabe até de memória. E agora a gente vai aprender a escrever. Isso, a gente vai começar a entrar nesse mundo da escrita com esses versos. E, por enquanto, para a gente conseguir entender tudo assim, o que é verso? Por que tem rima? É um texto pequeno ou é grande? A gente vai ter contato com elas, porque daí a gente volta para a questão da escrita e da própria nossa língua, que fala da questão de como fazer os versos, o que tem de detalhe, dentro de vivência que a gente teve. Por isso a gente está resgatando nessa maneira mais gostosa, brincando e levando muito mais leve a aula. Ah, porque eu tenho certeza que os estudantes têm um repertório gigante aí, hein? Bom, você deve lembrar do suco gelado, né? Ah, sim. Eles também. Ontem, quando a gente começou, a gente sempre lembra desse porque fez parte dos estudos do ano passado, né? Então, vamos circular? Olha só, a primeira que apareceu. Pisei na pedrinha. Vocês conhecem essa parlenda? Aqui só está o título, tá? A gente não está trazendo todas. Vai ter um momento da aula. Pisei na pedrinha. Essa eu conheço, professora Joyce. Você conhece? Não lembrava, hein, professora? Mas depois eu dei uma lida, eu já conhecia assim, mas não lembrava. Conheço mais a do suco gelado mesmo. Eu vou ler a próxima, eu vou apresentar uma por uma e daí eu vou circular. Vamos circular já, na verdade, já vamos circular. Essa eu circulo, eu conheço. Você conhecia? Ok. Sim. Macaco foi à feira. Ah, essa eu conheço. E aí quem está com o livro na página 23 pode circular também. Macaco foi à feira. Você conhece? Essa eu também, conheço. eu brincava. Essa é legal. Então eu também posso circular. Vamos descobrir a próxima? Unidunité. Essa eu brincava com as mãos. Essa eu também conheço.
Essa era a que eu mais brincava. Essa eu me recordo também, apesar de já brincar menos, né? Agora a gente brinca aqui na aula, né? Vamos circular? Por enquanto, as 3 que apareceram, a professora conhece, a professora Joyce também, né? E agora, uma pulga na balança. Gente, essa professora não conhece não. Vocês conhecem uma pulga na balança? Não, essa eu não conhecia. Então, eu tenho que circular a que eu conheço. Então, essa eu não vou circular. Mas o estudante que conhecer, circula. Eu estou fazendo o meu material. Isso. Se eu estou lá no meu material e eu conheço, é lógico, muito bem, professora Joyce. Galinha choca. Também não conheço. Também não conheço. E não tem problema se eu não conhecer. A gente vai ter tempo de conhecer elas. É só para ver o título primeiro, como é que ela começa. Não posso circular, eu não conheço. Essa eu não sei. Eu vou aprender e aí a gente vai estudar junto. A professora Sandra falou que ela conhece, então... Ah, ó, a professora Sandra pode ir lá no livro dela e circular. Isso. Porque ela estaria... Olha só, lá na Rua 24. Eu também não conheço. Conhece, professora Joyce? Não conheço. Rua 24. Isso tudo vai deixando a gente muito curioso para saber qual é a sequência de parlendas que a gente vai aprender. Eu acho que é uma dica já que elas vão aparecer. Vamos continuar a nossa aula? Ah lá, trouxe até uma galinha. Eu tinha esquecido da minha galinha que está no material. Olha só. Agora, vamos começar. A gente sabe que no final da aula a gente vai brincar. Eu vou desafiar a professora Joyce aqui. Pensa que ela vai sair da minha aula sem brincar? Só que aí a brincadeira vai ser um pouquinho diferente da que foi ontem com o professor Joelso. Mas primeiro eu preciso saber as parlendas, né? Eu preciso conhecer, eu preciso ver qual é a próxima atividade. Dentro de uma aula, a gente precisa saber aonde ela começa e aonde ela termina. Se eu não cumprir tudo o que eu preciso das minhas atividades, eu posso ir brincar, professora Joyce? Não, né? Porque aí você tem que se concentrar no seu momento de estudo. Então eu acho que está na hora da gente primeiro terminar e conhecer mais parlenda. Porque daí a gente vai ter mais para brincar. Isso, a gente viu que tem algumas que a gente não conhece, então a gente tem que conhecer, né, professora? Vamos lá? Então, olha só. 2 parlendas do quadro a seguir fazem parte da lista da atividade anterior. O que está querendo dizer aqui? Nós tivemos circulando alguns títulos de parlenda, para ver se a gente conhecia ou não. Não foi isso que acabamos de fazer? Aqui vão aparecer algumas delas. 2. Sua professora dirá o nome delas e você irá localizá-las. Então, eu vou dizer o nome delas, só que eu vou fazer um desafio diferente, professora Joyce. Eu vou dizer o nome de uma delas e vou pedir para eles localizarem. Porque daí eu faço aquele aluno que já está craque na leitura já fazer. Porque daí ele pode ajudar o aluno que vai ter que procurar qual é a palavra, como é que começa. O que você acha? Isso mesmo, assim fica legal. Você topa desafiar eles comigo? Com certeza. Eu deixo você dar as dicas se você quiser. Tá bom. Porque professor tem aquele coração, né? A gente sempre quer dar uma dica. Olha só, apareceu a primeira. Então a gente vai acompanhar agora, vai aparecer verso por verso. Cada linha da parlenda a gente chama de verso. Olha só. Eu não posso ler, porque quem tem que ler é vocês. Agora vamos para a segunda. Essa segunda tem bastante versos, né? Isso. Ah, então cada linha é um verso, professora. Então, a gente já pode entender nesse nosso olhar de leitura, são textos pequenos, não são tão longos, né? A parlenda é mais curtinha. Envolve rimas. Tem palavras que vão se combinar no som. Eu tenho os versos, que é cada linha que apareceu. E olha só, eu posso falar agora? Eu acho que está na hora. Vocês conseguiram fazer a leitura? A gente vai voltar daqui a pouco para a tela e eu vou dizer para vocês qual que eu quero que vocês localizem. Eu quero que vocês localizem, aqui começa com pisei na pedrinha. Procura tentar, você não está com o caderno aí? Tenta escrever pisei na pedrinha, é uma estratégia. Para depois eu ir lá, ver como é que começa o pisei. Ou se eu conheço pedrinha, como é que se escreve? É uma dica. Mas a parlenda que eu preciso é pisei na pedrinha.
Eu vou fazer 2 desenhos para vocês identificarem qual delas é a que eu estou pedindo para vocês localizarem. Vamos lá? Enquanto vocês vão lendo, eu vou aproveitar, vou pegar uma caneta. Então, nós vimos que tem duas parlendas, uma de cada lado. Então, tenho que olhar todas as linhas, todos os versos, para ver onde está escrito pisei na pedrinha. Olha, só lembrando que esse conteúdo está na página 23 aí do material do Aprender Sempre. A professora Ana desenhou uma mão e um pé. Isso, aí coloquei o número 1. Nessa lousa é um barato, né? Você tenta consertar, fica uma coisa tão legal. Olha Nunca só. mais conserto. Você deu uma dica, hein, professora? Lógico. Na primeira, eu coloquei o número 1 e uma mãozinha. Na segunda, eu coloquei o número 2 e um pezinho. Vamos desenhar um pouco, né? Só que eu gosto de desenhar no papel. Aqui. Olha só, será que você desenhou um pé porque tem a ver com pisei na pedrinha? Ah, não sei. Eu vou dar outra dica. Você vai eu vou dar pôr outra para dica? pensar primeiro. Isso, Professora então Joyce está tão boazinha hoje. Então, não, tem que ver, né? Quem ainda não Eu não sabe. sei. O que eu preciso perceber é assim. O que é legal perceber? Essa aqui a gente vai usar como número 1, a mãozinha. A mão. Número 2, pezinho. Mas guarda a dica da professora Joyce, quem está começando a procurar a palavra. Olha só, ainda Porque tem... eu vou... Lógico, professora Joyce, eu acho que esse é o nosso caminho. A gente precisa dar uma olhadinha. Olha só, eu pedi para localizar a pisei na pedrinha. Olha só, o que será que eu posso recuperar daquilo que eu aprendi? O que eu posso lembrar que eu aprendi que possa me ajudar a escrever? Olha só, geralmente nós nos baseamos nas palavras que nós já conhecemos. O nosso nome, o nome dos colegas, dos nossos familiares. Será que alguém conhece um Pedro, por exemplo? Vou até escrever aqui. Você deu a dica do nome Pedro. Ó. Porque eu pensei, Pedrinha, Pedro, são palavras bem parecidas. Escrevi Pedro aqui. Será que eu posso usar como apoio? Aquilo que me ajuda a dar uma... Lembrar da palavrinha pedrinha? A professora Joyce deu uma dica muito legal. Olha só. Aí eu posso pensar, ó, Pedro, pedrinha. Eu teria que fazer algumas trocas para chegar nela. E aí eu consigo achar a palavra pedrinha. Mas também a gente poderia dizer um pensar assim. Pisei. Será que eu consigo lembrar alguma coisa? Ó, pisei. Porque a gente tem que tentar todos os caminhos. Às vezes é uma palavra, é a primeira, às vezes é a segunda palavra. O que é importante? Decifrar. Por que eu fui escrever para vocês? Para mostrar um pouquinho como pensar nessa troca e construir a palavra correta. Aí a professora Joyce deu até a dica. Né? O Kleber falou que achou a palavra pedrinha na segunda linha da segunda parlenda, professora. Ele achou a palavra pedrinha. Então, mas só que a gente quer a frase, né? O verso, pisei na pedrinha. Vamos fazer uma marca na palavra. Ele falou no segundo verso. Isso. Então, o segundo verso estaria aqui, ó. Nesse pontinho amarelo que eu vou fazer. Ó. Isso mesmo. Vamos ajudar ele, ó. Pedrinha. Ele eu achei a palavra pedrinha. Poxa vida, se eu achei a palavra pedrinha, eu preciso olhar as duas parlendas para pensar aonde tem mais pedrinha. Porque, de repente, eu posso pegar uma versão diferente do pisei na pedrinha e as duas serem não sei qual professora. Vamos tentar olhar mais um pouquinho, ó. Poxa vida, vamos procurar comigo, ó. Achei pedrinha aqui em cima. Fui localizando mais palavras e não achei mais pedrinha. Vamos ver na primeira parlenda se aparece alguma pedrinha? Não aparece. Olha que dica legal. Quem que foi que falou? Você lembra? Acho que foi Danilo, esqueci o nome. Professora, põe de novo o nome do aluno que colocou. Kleber. Foi Kleber. Olha como foi legal. Por que é importante interagir assim? Porque daí você ajuda os coleguinhas a pensarem. Já deu para achar a resposta. Se eu juntar as dicas, que tinha um pezinho desenhado pela professora, essa dica foi doce, né? Foi para fazer o aluno que está começando a identificar as letras perceber que era naquele texto. Não é sempre não, professora, não gosta de facilitar não, gosta de desafiar, porque eu sei que vocês podem mais. Achei duas palavras, com a chance daquela parlenda que a gente marcou as duas palavras, ser a parlenda que tem que ser a marcada pelo que a professora ditou. 100%, todas as chances. Vamos lá ler junto com a professora? E dar a resposta correta. Não deixa assim mesmo, vamos. Eu vou fazer o risco com a caneta amarela, melhor. Amarela. Olha lá, vou ler para vocês.
pisei na pedrinha. A pedrinha rolou. Pisquei pro mocinho gostou. Contei pra mamãe nem ligou. Contei pro papai, chinelinho cantou. Então, qual que era a resposta? Era a Parlenda 2, ó. Era essa daqui, ó. E a dica do nosso amigo foi? E qual linha estava, professora, na verdade? Ah, olha a professora Joyce lembrando isso. Quando a gente precisou localizar, ó, pisei na pedrinha, estava aqui, ó. Porque também era outra palavra com a letra P. Isso, pisei, né? Fácil. Muito. É uma atividade que a gente vai conhecendo o nosso repertório. Porque, professora Joyce, vai chegar uma hora que vai ter o livrinho com as parlendas selecionadas que eles querem escolher para presentear alguém. E vai ser fazendo as atividades e marcando as leituras que a gente vai conseguir fazer uma escolha legal. Isso mesmo. E agora eu fiquei curiosa para saber qual que era a primeira, professora. Dá para fazer a leitura rapidinho? Vamos fazer a leitura? Eu vou fazer a marca de leitura, eu vou marcar o texto aqui para conhecer, mas eu vou apagar porque depois não é a nossa atividade. Olha só. Uma pulga na balança, deu um pulo e foi à França. Os cavalos a correr, os meninos a brincar. Vamos ver quem vai pegar. Mais uma parlenda para o repertório, hein? Legal. Mas é a segunda que tinha a frase que a gente precisava circular. Certo? Conhecemos duas parlendas. Vamos continuar nossas atividades? Olha só. De quais parlendas você mais gosta e qual acha que deve estar no livro que vamos produzir? Escreva o nome dela no quadro a seguir. Aqui tem nosso quadro e a gente vai escrever. Que parlenda que a gente pode escrever? O que será que eles vão pensar, né? A gente já conhece uma da aula de ontem, que é o suco quente. Ah, foi bem legal essa, hein, professora? Suco quente, cabelo diferente. Qual é o nome? Do confidente. Qual a letra do seu confidente? A gente tem essa. Nós temos agora mais duas. Qual delas, hein? Vamos começar a escolher nesse repertório que a gente começou a escrever? Começou a ter contato com a leitura? O que vocês acham? Ah, deram outras sugestões. Ó, salada, saladinha, unido, unité. O que mais? Lá na lista tinha aparecido outras, né? Teve. Eu me lembro de uma outra que agora... Ó, batata quente, o Kleber falou. Fui passar na pinguelinha. Ah, da pinguelinha é tão bonitinha. Prendi meu chinelinho. Olha, o Kleber da professora Elaine aí, ó, dando várias dicas, hein? Uau, ó, o Gabriel também, ó, meio-dia. Hoje é domingo. A casinha da vovó. Mas eu acho que eu vou concordar com... Acho que é o Juan, né? Que tal a gente começar a escrever aquela que a gente deu o nosso começo de atividade, onde eu apresentei a brincadeira que começou a ser bem diferente para a nossa época de pandemia. O que vocês acham? A gente começar com um que a gente já conhece uma palavra e vai estudar um pouquinho a escrita da segunda. O suco quente. Que tal? E aí, professora Joyce, você concorda? Concordo, suco quente. Porque daí a gente pega a escrita de uma palavra que a gente brincou e ouviu bastante ontem, estuda um pouquinho ela e a gente vai ter tempo de escolher. O livro vai ter várias parlendas, vai ter para escrita pra caramba, eles vão gostar. Então vamos lá? Vamos lá. Ó, eu posso pensar na escrita do suco, porque vocês conhecem desde o ano passado o suco gelado. Sim. Então eu sei que eu preciso do S, do U, do C, do U. Então a palavra suco já é conhecida. Essa eu já pus de bônus. Inclusive escrevi absurdamente grande, né, professora Joyce? Sim. Me empolguei. Né? Agora o desafio é com a palavra quente, hein? Qual palavra que me ajuda a escrever quente será? Ah, eu tenho uma dica, professora. Será que os estudantes sabem escrever queijo? Então, eu acho que já sabe. Eu posso... Vamos escrever, vamos colocar aqui do lado, porque a gente aproveita. Ó, vamos escrever aqui no cantinho, ó. Queijo. Assim eu posso aproveitar. Eu estou vendo a escrita dela aqui. Ó, quente, queijo. Pelo menos as 3 primeiras letras eu posso usar. Sim. Que é o que, o U e o E. Então vamos escrever aqui, ó. O que. Só que tem que escrever quente. E eu acho que vale ajudar. Sim. Existe aquela letra que o som também sai um pouco pelo nariz. Isso. Acho que ninguém repara. Sabe quando a gente repara? Quando a gente coloca a mãozinha em cima do nariz e fala a palavra. Quando eu falo, ó, fala queijo, pronuncia a palavrinha queijo, põe a mãozinha em cima do nariz, não tapa o nariz, né, professora Joyce? Não. Pelo amor. Põe a mãozinha e fala queijo. Agora tenta falar quim. Vocês vão sentir uma vibração na mãozinha por conta do som da letra. Igual o da professora Ana. Né?
É o mesmo? O N tem esse sonzinho que ele sai... Ó, dizem que o ar escapa um pouquinho pelo nariz e por isso que faz essa vibração. Vocês sabiam disso? E tá faltando. Eu consegui escrever o quem, falta o T. Fácil, né? Só o T, professor? Eu posso pôr o T. Mas eu preciso escrever quem? T. Tá faltando a letra E. E aqui a gente começou a nossa parlenda, o título de uma parlenda que eu acho que vale a pena a gente lembrar. Olha só, o aluno Felipe disse que até brincou, muito bem. A gente vai conhecer algumas parlendas e vai ser de uma forma um pouquinho mais... Hoje a gente não vai conseguir brincar com todo o repertório dessa parlenda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar, eu vou ler para vocês e eu quero que vocês comecem a explorar isso em casa. Então, printa a tela, né, professora Joyce? Por quê? Essa leitura, depois eu vou trazer de novo, vai ter aulas para isso. É só para vocês conhecerem. E eu ainda tenho um desafio com a professora Joyce, nosso tempo está passando. Não, vai dar tempo sim. Então, olha só quantas parlendas tem aí no material, né, professora? Então, presta atenção, pessoal. Vou deixar na tela, vocês vão apenas escutar a professora agora, hein? Era uma bruxa à meia-noite, em um castelo, mal assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Subi na roseira, quebrou um galho. Segura, Ana, senão eu caio. Adorei. Vou ler a próxima. Galinha choca, comeu minhoca, saiu pulando que nem pipoca. Olha só, tá com frio? Toma banho no rio. Tá com calor? Toma banho de regador. Boa! O papagaio come milho, periquito leva fama, canta uns e choram outros. Tristecina de quem me ama. Olha só, lá na rua 24, a mulher matou um sapo com a sola do sapato. O sapato estremeceu, a mulher morreu. O culpado não fui eu.